Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar 1 João, capítulo 3, verso 22, onde se lê: E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Bom, queridos, nós vemos aqui um grande benefício, né, um grande privilégio que nós temos como cristãos, né, que nós podemos falar com o nosso Deus e Ele nos atender e nos abençoar e cuidar de nós, né? A vida do cristão é de muita renúncia, né, de muita dedicação, de dizer não para muita coisa ruim, né? E que bom que é isso, né? Às vezes as pessoas falam que isso é um imenso sacrifício, mas você está dizendo não para algo que vai apenas causar um mal, tanto a você quanto aos outros, né? Então esse sacrifício, de certa forma, só te beneficia. Mas diante das várias privações, dos vários modos de vida que nós como cristãos precisamos guardar, nós temos um benefício, né? Que é o Senhor nosso Deus nos guardar, nos proteger e nos abençoar. Né? Então, o verso que diz claramente que nós recebemos dele aquilo que a gente pede, né? Aí o princípio da oração, nós conversarmos com Deus, colocarmos diante dele, né, aquilo que nos angustia, aquilo que nos preocupa, sabendo que ele vai cuidar disso, né, que ele vai estar conosco nessa situação e nos guardar. E veja aqui, queridos, que é importante, o verso diz que isso nós recebemos porque nós obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Veja, a salvação é pela graça, né, é Deus que pagou por tudo por nós na cruz, mas já a questão de nós recebermos aquilo que pedimos, de sermos abençoados por Ele com as mais diversas bênçãos, é importante que nós obedeçamos a Ele. Obedeçamos aos seus mandamentos. E que mandamentos, né, queridos? Quando a gente fala de mandamentos, as pessoas pensam logo em coisas externas, né? Que, que faz parte, né? Vamos lá, não beber, não fumar, não adulterar, não matar, não mentir, etc, etc. Mas, relembrando, queridos, quais são os principais mandamentos das Escrituras? Jesus foi enfático em dizer que os principais são amar a Deus e amar ao próximo. Então, que mandamento que está se referindo aqui? Principalmente a esses. Né? Porque às vezes as pessoas, por não mentir, por não roubar, por não adulterar, etc., elas acham que já estão guardando os mandamentos de Deus. Mas, espera aí, esses são importantes, mas os principais e que fazem parte daquilo que está dentro do nosso coração, não são apenas atos externos, não é apenas o nosso exterior que Jesus quer corrigir, mas principalmente o nosso interior, né? O que nós verdadeiramente somos. Né? Então, está aí que e esses nós precisamos guardar. Amar a Deus e amar ao próximo. Né? Está aí a nossa dedicação. E quando nós amamos a Deus e amamos ao próximo, e, claro, guardamos todos esses mandamentos exteriores também, Ele nos abençoa, Deus nos ouve e atende. Salmos 10, verso 17 diz: Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados, tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Que Deus possa ouvir a sua súplica, querido, aquilo que você tem colocado diante dele, ele ouve, ele vai te dar força, vai te reanimar e vai atender ao seu clamor, se ele for justo, né? É claro, queridos, que, como está escrito, né, se nós cultivamos dentro de nós alguma espécie de maldade, que é justamente desobedecer aos seus mandamentos e não fazer o que lhe agrada, né? Se nós cultivarmos alguma maldade dentro de nós, Deus não pode nos incentivar nessa maneira de viver. Né? Porque se Ele atender às nossas orações quando estamos praticando alguma maldade, estamos vivendo de uma maneira prejudicial a nós mesmos e aos outros, Deus não pode incentivar esse comportamento nos atendendo. Né? Então Ele vai restringir-se de nos abençoar, ele vai dar um passo atrás e aguardar que a gente corrija tal prática, aquilo que está mal dentro de nós. Né? No Salmo 66, verso 18 diz: Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu e deu atenção à oração que lhe dirigi. Já em Provérbios 28, 9 diz: Se alguém se recusa a ouvir a lei, a ouvir os mandamentos de Deus, até suas orações serão detestáveis.
né, aquela pessoa que está no caminho errado, e vem uma mensagem, vem uma palavra de Deus, para que ela se corrija naquele ponto e ela se recusa a ouvir, né, ela vira as costas e não quer se corrigir, bom, essa pessoa, quando for orar a Deus, não será atendida, não será ouvida, porque, primeiramente, ela não está dando ouvidos a Deus. E por que que Deus vai dar ouvidos a ela, né? E veja, queridos, é interessante notar que o verso diz que recebemos dele tudo o que pedimos. Tudo. Tudo que você pedir a ele, você vai receber. É claro que esse verso está dentro de um contexto de todo o ensinamento bíblico, né, queridos? O que acontece aqui? Um cristão verdadeiro, um cristão que realmente se converteu ao Senhor e tem Deus como o Senhor da sua vida, ele pede apenas aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Ok? Ele pede o que está de acordo com a vontade de Deus, porque Deus é o Senhor dele. Ou, caso peça algo que não seja da vontade de Deus, ele se submete a essa vontade, né? A pessoa pede: Senhor, o Senhor poderia me abençoar em tal área, o Senhor poderia agir em determinada situação? Faça tal coisa, Senhor, eu te peço. Só que a pessoa logo conclui: porém, Senhor, se não for essa a tua vontade, faça o teu querer. Que é o que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o cristão ele sempre coloca a vontade de Deus acima de todas as coisas. Por isso que ao cristão não cabe determinar, não cabe exigir, não cabe submeter a Deus a qualquer ameaça, né, de Deus não fazer exatamente aquilo que ele quer, porque ele realmente se coloca debaixo da vontade de Deus, e ele quer que a vontade de Deus se cumpra acima da dele, né? Lá em 1 João 5,14 diz: essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Né? Tem que ser de acordo com a vontade dele. Né? Você vai pedir uma coisa que é contrária à vontade de Deus e Deus vai fazer algo contrário à vontade dele? Deus não vai fazer isso porque isso será pior para nós mesmos. Um princípio semelhante nós aprendemos em João capítulo 15, verso 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então veja, para nós recebermos esse tudo que pedimos, existem essas condições. Primeiro, nós permanecermos nele, né, estarmos cheios de Deus, estarmos firmados nele, com a nossa fé viva, eficaz, poderosa nele, e as minhas palavras permanecerem em vocês, ou seja, aquilo que Jesus tem ensinado estar no nosso coração. E é claro que se a gente está nele e as palavras dele estão dentro de nós e movendo os nossos interesses, os nossos desejos, né, os nossos anseios, aquilo que nós somos, né, a gente vai acabar pedindo aquilo que agrada a Deus e pedindo que agrada a ele, nos vai ser concedido, né? Então, queridos, o princípio da oração do cristão é: você pede, você clama a Deus. Só pode ocorrer duas coisas, queridos. Uma, ele atender e te dar exatamente aquilo que você pediu, ou a segunda hipótese é ele te dar algo melhor, né? Porque você, na sua simplificação, nas suas limitações, pediu algo que não era da vontade dele, e a vontade dele é sempre melhor que a nossa, e se o que você pediu é diferente da vontade dele, ele vai cumprir a vontade dele, que é melhor. Então, ou você recebe o que pediu, ou algo melhor que a vontade dele. E veja, queridos, Deus nos atende como um pai faz para com um filho. E Jesus deixou isso muito claro lá em Mateus 7. Ele diz assim: peçam, nós precisamos pedir, nós precisamos falar com o nosso pai. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então veja, queridos, é muito claro que se um pai humano, com amor limitado, cheio de fraquezas, com a cabeça tão preocupada com o trabalho, com mil e uma coisas, ele atende um filho
né, mostrando um pouco de bondade, dando ao filho o que ele está pedindo, quanto mais ao nosso Pai que está nos céus. Então eu não sei aqui quem de vocês são pais, mas a gente sabe, né, o carinho e o amor que um pai tem por um filho. E Deus está falando aqui que ele tem esse mesmo carinho, esse mesmo cuidado por nós, só que de um nível infinitamente superior. Tanto é que ele chama, mesmo ao melhor pai do mundo, ele chama de maus. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, né? Então, o caráter de Deus é infinitamente superior ao nosso, a bondade dele, o amor dele. Então, nós temos essa confiança, queridos, que ele nos dará boas coisas aos que o pedirem. Então, a gente pode ter essa confiança. Então, ore ao Senhor, peça ao teu Pai, peça ajuda. Mas, claro, corrija-se. Se você tiver alguma maldade no seu coração, se você tiver alguém que precisa perdoar, perdoe. Né? E se corrija, porque ele não pode incentivar um mau comportamento, uma maldade em você. Então, se você coloca a sua vida diante dele e busca obedecer, ore e você vai ver o cuidado de Deus chegando na sua vida. Ok, meus queridos? Essa é a nossa mensagem de hoje. Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.